Oi, gente. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês para falar um pouquinho sobre medicina preventiva, a medicina complementar, a medicina funcional, que é muito diferente do que se chama de medicina alternativa. Diferente por quê, gente? Diferente porque quando eu falo de medicina complementar, eu estou falando de uma medicina também baseada em evidência, em estudos científicos, muito bem documentada e simplesmente não faz parte do arsenal terapêutico da indústria farmacêutica. Mas não é por isso que ela não tem seu caminho científico avaliado, estudado. Então é muito importante a gente ter em mente isso. Por que eu estou falando isso com vocês hoje? Logo cedo na estrada, eu estava ouvindo na CBN um colega médico que sempre traz algumas matérias legais, alguns estudos novos, e ele falava de um trabalho que eu já vi ano passado, que foi feito pela Sociedade Americana de Oncologia, que cuida de câncer, mostrando que os pacientes que optam pelo tratamento alternativo, né, tinham uma incidência de morte muito maior do que aqueles pacientes que optavam pela medicina convencional, pela oncologia, pela quimioterapia, pela radioterapia e tudo mais. E deixa claro isso, que nessa entrevista desse colega médico, ele deixa claro que é muito importante tomar cuidado com a venda de prescrições milagrosas, de formas de cura milagrosas, que ainda o que existe de mais eficaz é a oncologia convencional, com a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. E uma coisa que chama atenção é que grande parte das pessoas que foram escolhidas para esse estudo, lá do ano passado, eram pessoas de nível socioeconômico e intelectual alta. Então, ele acha estranho que justamente pessoas, inclusive citou o nome do Steve Jobs como um deles, como optar por uma coisa dessa como se fosse isso uma porcaria. Então, quando eu falei desse trabalho aqui para vocês, há um ano atrás, eu falei assim, todo paciente, né, que procura um médico com uma visão holística, funcional, e está portando algum tipo de doença degenerativa, no caso, algum tipo de câncer, né? Eu acredito, e assim eu procedo, os meus pacientes, eles continuam fazendo o tratamento estritamente convencional prescrito pelo meu colega oncologista. Muitas vezes eles já passaram por cirurgia, por quimioterapia, por radioterapia, ou já passaram pela cirurgia e ainda têm que realizar quimioterapia ou radioterapia, e eu estimulo todos a fazerem, né, o que está sendo sugerido. Só que com a medicina complementar, nós podemos ajudar esse paciente a vencer o tamanho estresse que esses tratamentos causam para todo o organismo, estresse físico e estresse emocional. Então você pode controlar os efeitos colaterais desses tratamentos, mantendo esse paciente em melhores condições clínicas, melhores condições nutrológicas, modulando o sistema imunológico para que seja mais uma arma a agredir as células tumorais. Então tem muita coisa que pode ser feito e completamente baseado em evidências que poderia estar sendo utilizado simultaneamente, concomitantemente pelo colega oncologista. E não simplesmente dizer, olha, vocês comam o que vocês quiserem, não importa, o que importa é só fazer a quimioterapia, a radioterapia, o resto nada funciona, pode comer o que você quiser, pode comer açúcar, pode comer refrigerante, pode tudo, pode fritura, pode gordura trans, pode tudo, que o que importa é o que você está fazendo, é rádio e química. E não é assim. Não é assim.
e eu deixei claro para vocês, em estudos científicos, né, também agora do final do ano passado, apresentados em congressos internacionais e reconhecido por professores de oncologia, que a nutrologia funcional, né, que uma boa escolha nutricional nesses pacientes melhora em muito a recuperação deles todos. Então a gente precisa tomar cuidado com as notícias propagadas, porque se confundem, né, o que é medicina alternativa com medicina complementar. Quando eu falo de medicina complementar, eu estou falando de ciências como a prática ortomolecular, como a fitoterapia clínica, a utilização de plantas no tratamento das doenças. Eu estou falando de medicina chinesa, eu estou falando de acupuntura, eu estou falando de homeopatia, que, aliás, antecedeu a alopatia. Os primeiros hospitais do nosso planeta, lá no século XVIII, eles não eram de drogas alopáticas, não existiam, eram de homeopatia. Então, essas ciências são muito importantes, sim, quando integradas e por uma pessoa que tem uma visão holística e está pensando no paciente como um todo e não como um câncer, ou não como um infarto, ou não como uma demência, um Alzheimer. Ele é sempre um todo que, nesse instante, ele está portando alguma deficiência. Então, eu discordo, assim, absolutamente desse termo. Por isso que eu falo para vocês, se não se pratica medicina e nutrologia funcional, a sua saúde só pode ir mal. E nós sabemos que todas as doenças, elas têm mais, ou pelo menos quase todas, mais de um componente envolvido. Elas são multifatoriais. E eu ainda costumo simplificar muitos para vocês, e é lema do nosso trabalho, do projeto Manual do Proprietário, onde eu falo, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte dessas doenças crônico-degenerativas são causadas por meia dúzia de monstrinhos, entre aspas, que são fatores que estão agindo no nosso corpo, e eu falo meia dúzia porque são um pouco mais, e que se a gente começar a cuidar disso precocemente e utilizando dessa medicina complementar, como orientando o paciente para que ele coma alimentos vivos, ricos em energia vital, alimentos que combinem bem com o corpo de cada um, porque não é todo alimento que é bom para todo mundo. Existem as intolerâncias alimentares, e essas intolerâncias alimentares, elas participam da gênese, da formação de todas as doenças, porque uma pessoa come algo todo dia, a qual o corpo não vê como nutriente, são substâncias que provocam inflamação, que aumentam a permeabilidade intestinal, que passam para a corrente sanguínea, que estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos contra essas substâncias, e as pessoas não têm respostas imediatas logo depois que acabou de comer, de dar uma garfada. Isso pode levar 3 dias, 4 dias, e ela vem comendo isso então a vida inteira. Então, quando uma pessoa ela sabe exatamente como abastecer esse organismo dela, ela é orientada adequadamente para isso, ela está pondo material orgânico, material molecular adequado para a renovação celular dela periódica. Todo o nosso organismo, as nossas células vão se reproduzindo, se renovando, se reciclando num período que pode se estender aí de 5 a 7 anos. Algumas são muito mais rápidas, por exemplo, as células do nosso trato digestivo, né, da mucosa que reveste nossos intestinos, ela se refaz ao redor de 1 semana. Para isso, ela precisa de nutrientes adequados para que ela possa se refazer. E como todas as outras células do corpo, exceto algumas células neurológicas, ela, para poder estar se reciclando, se refazendo, ela depende desse material molecular que é colocado lá dentro. Ou através de alimento, ou através de suplementação. Mas isso, sem dúvida, é a base da medicina e vai ser, com certeza, a medicina do futuro. A gente é o que come. E quando eu falo naquela meia dúzia de monstrinhos, eu falo a mesma coisa em relação à água. Você pode ficar sem comida 15 dias, você pode ficar sem água alguns dias. A mesma coisa eu falo de oxigênio.
falta de oxigênio nas células, você só pode ficar sem oxigênio durante 3 a 5 minutos se você está morto. Então, uma boa oxigenação, uma boa hidratação, uma boa nutrição precede qualquer movimento chamado de medicina alopática convencional, de medicina complementar. O primeiro passo para vocês estarem fazendo prevenção é estar olhando basicamente isso tudo. Com esses 3 passos dados, uma boa hidratação, uma boa oxigenação, uma boa nutrição, vocês já começam a controlar os outros monstrinhos, que é o estresse oxidativo, o aumento de radicais livres, que é a inflamação crônica silenciosa, que é a toxicidade ambiental que invade nosso sistema todos os dias. Então, bem hidratado, bem oxigenado, e para oxigenar você precisa andar, correr, suar. Com isso tudo junto, te ajuda a colocar metais tóxicos para fora. Quando você escolhe uma dieta adequada, uma água adequada para tomar, você também está colocando menos lixo nesse corpo. Então, essas coisas se interlaçam e elas que vão garantir a sua longevidade com saúde. Um exemplo claro para isso, né, é que uma coisa que está hoje muito evidente, não só por ser a maior causa de morte no mundo ocidental, as doenças cardiovasculares com infarto, um AVC, mas nós sabemos que elas nascem todas por um processo bem lá atrás. Quando chega ao infarto ou ao AVC, já está na outra ponta da linha. Lá atrás, há anos atrás, começa a existir um estreitamento discreto das artérias, das arteríolas, fininhas que nem um fio de cabelo. Começa a ter uma redução luminal, justamente desse encanamento que leva sangue, e esse sangue que carrega oxigênio e nutrientes para todas as células. E só que essa redução luminal, esse estreitamento que acontece lá atrás, 20, 30, 40 anos antes de você ter um infarto ou AVC, ele não leva a sintomas importantes, mas ele vai destruindo todos os tecidos, todos os órgãos lentamente, como se fosse um veneno lento, porque você não tem mais aquela capacidade de estar bombeando aquela quantidade de sangue para levar aquela quantidade de oxigênio, aquela quantidade de nutrientes. Aí mais tarde começa a aparecer, pelo endurecimento dessas artérias e arteríolas, a hipertensão. Né? E isso aí está ligado não só às doenças cardiovasculares, essa redução luminal, esse estreitamento das artérias, mas às doenças renais. De repente a pessoa, ela foi hipertensa ou não foi hipertensa, e ela aparece com uma disfunção renal. E aí por que ela está com esse déficit na função renal, entrando em insuficiência renal? Porque esse tecido, esse rim, sofreu uma baixa oxigenação, uma baixa nutrição, por estreitamento arterial, por um período muito longo, sendo hipertenso ou não. E quais são as causas que mais contribuem para esse estreitamento arterial? A inflamação. A inflamação é causada por quê? Causada por tóxicos ambientais, por alimentos incorretos, como gorduras trans, como conservantes, acidulantes, corantes, agrotóxicos, pesticidas, metais tóxicos. Tudo isso, toda essa toxicologia ambiental leva à inflamação. E aí, o que mais acontece para ter esse estreitamento da parede arterial? A glicação. O que é a glicação? É o mau controle da glicose, você ter altas cargas de glicose na corrente sanguínea, essas altas cargas de glicose se juntam com proteínas, aí precisa de uma certa temperatura, a temperatura essa que o nosso corpo já tem por natureza, em torno de 36 graus e meio. Então a temperatura com a proteína e com o açúcar faz essa caramelização, essa destruição da proteína chamada glicação. Isso acontece na parede dos vasos também. Isso acontece nas hemácias, na hemoglobina que carrega o oxigênio, diminuindo a capacidade de carregar o oxigênio. Isso acontece em vários outros tecidos do corpo, no nosso colágeno. Isso faz as nossas cataratas. Então a glicação também é outro fator que, então, se você conseguir controlar adequadamente seus níveis de glicose na corrente sanguínea, estar longe do diabetes,
não ser um pré-diabético, você também está evitando a glicação, está evitando o estreitamento dos vasos. Cuidar adequadamente da hipertensão, e cuidar adequadamente da hipertensão não é simplesmente tomar remédio, lógico, todos têm que tomar remédio, mas a hipertensão, como vocês sabem, cursam com estresse oxidativo, com muita oxidação. Então, é importante a gente estar usando antioxidantes. A hipertensão também cursa com inflamação, então anti-inflamatórios naturais, ômega 3, além dos antioxidantes, cúrcuma, bolsélia. Isso não é medicina, isso é medicina complementar. A gente está usando ciência junto com a medicação, mas para tratar causas e não simplesmente controlar os níveis de pressão. Outro fator que causa esse estreitamento luminal da parede, das artérias, essa redução, esse estreitamento do fluxo de sangue, essa diminuição, é a calcificação. É o cálcio depositado erroneamente na parede dessas artérias e arteríolas, levando a esse estreitamento. E hoje, estudos e mais estudos mostram que a utilização da vitamina D, mas a vitamina D não em doses que sempre foram usadas, de 400 unidades por dia, porque elas não servem absolutamente para nada, a não ser para a caiçara, né, que toma sol, o índio, que toma sol o dia inteiro. Para nós, dessa vida ocidentalizada, 400 unidades é muito pouco. Então a vitamina D em níveis ótimos, aliás tem vários programas no meu canal do YouTube que eu falo para vocês sobre isso, né? Eu gostaria que vocês, até para fazer uma pausinha, para você que está sintonizando agora na Mundial e nunca ouviu o projeto Manual do Proprietário, fica aqui essa dica importante. youtube.com, entre no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, se inscrevam lá, é muito simples, cliquem no sininho, toda semana vocês vão estar recebendo um novo vídeo e vão ter acesso a mais de 200 vídeos que estão lá, todos eles com título, para vocês estarem entendendo melhor, porque cada uma dessas coisinhas que eu estou falando aqui tem um programa inteiro eu falando sobre anteriormente, como a vitamina D, por exemplo. Então, a vitamina D vai fazer com que você absorva cálcio da sua alimentação. Vai fazer também com que grande parte desse cálcio vá ser direcionado para o seu osso, fazendo a reciclagem óssea. Mas agora nós temos estudos e sabemos que quando a gente usa a vitamina K2 e o subtipo MK7, a gente também ativa uma matriz que chama GLA-protein, que inibindo a deposição do cálcio dentro das artérias. Então nós aprendemos que, além de eu conseguir absorver o cálcio, mandar esse cálcio para o osso, eu tenho que também não deixá-lo ficar aonde não deve, que é na parede das artérias, para causar esse estreitamento. Então todo paciente deveria estar utilizando vitamina D, vitamina K2. A vitamina K2 ela é muito difícil de ser encontrada nos alimentos, como é a vitamina D, ainda mais para a nossa alimentação hoje muito processada. Né? A vitamina K2 é encontrada mais em alimentos que sofreram processo de fermentação. Mesmo assim, eu sugiro que todos deveriam estar, não só os diabéticos, não só os obesos, não só os hipertensos, mas todas as pessoas, mantendo níveis adequados de vitamina K2 no sistema, de vitamina D, para poder estar evitando isso. Controlar muito bem a glicemia também, não só com remédios para o diabetes. Eu preciso controlar essa glicemia através de uma suplementação adequada de magnésio, de uma dieta adequada, de atividade física, de suplementação de cromo, de vanádio. Tem fitoterápicos que funcionam e ajudam muito, como a Gymnema silvestre, o bitter mellow, entre outras e outras plantas que sabidamente aí há décadas e décadas funcionam muito bem no auxílio. Né? Substâncias naturais que diminuem a absorção de carboidratos, comida em excesso. Então, tudo isso, como medicina complementar, deveria estar sendo associado em todas as clínicas médicas do planeta. E não se sentir simplesmente bem e confortável, porque você recebeu a presença de um marqueteiro, uma pessoa que trabalha com marketing da indústria farmacêutica, aliás, pessoas maravilhosas, esforçadas, que se apresentam e falam muito bem, que foram treinadas
ali dentro das indústrias para levarem um prospecto para mostrar um trabalho que foi subsidiado pela indústria, para dizer, olha, agora você usava aquele remédio para hipertensão, agora nós desenvolvemos um que é muito melhor, que tem muito menos efeitos colaterais. Simplesmente esse novo remédio que está te apresentando, ele tem o mesmo mecanismo de ação daquele primeiro lá atrás, né, que já perdeu a patente, que já não gera lucro e faz exatamente a mesma coisa e onera muito seu orçamento. Então você vai achar que você agora é um médico de ponta, porque você está usando o medicamento de último lançamento da indústria. E o seu paciente vai se gabar de dizer assim, olha, eu vou no médico, que o meu médico é professor daqui ou dali, ele está me dando o remédio mais moderno que existe. Mas ele esqueceu de ver que se o controle do diabetes não é só ver a sua glicemia ou sua hemoglobina glicada e ver que ela está controlada, que por trás dessa glicemia, né, que não é só a meta e o objetivo, não foi controlada a glicação, continua tendo glicação, que eu expliquei para vocês agora, caramelização das proteínas, destruindo o sistema todo, continua tendo inflamação crônica silenciosa, que não foi tratada, destruindo o sistema todo, continua tendo estresse oxidativo, destruindo o sistema todo. Então que tal se além de eu usar essa droga, né, eu usar uma droga até mais antiga e mais barata, que eu estresso menos o meu paciente, mas eu cuido de todos esses outros fatores juntos para que eles, atuando em conformidade, não estejam criando mais patologias, novas doenças, mais distúrbio que vai aparecer. E o diabetes é uma coisa clara nesse sentido. Você tem estudos e mais estudos segmentares de anos realizados pela própria indústria que mostra que mesmo você mantendo um paciente diabético sob controle um grande tempo, ele acaba desenvolvendo as complicações tardias do diabetes, como insuficiência renal, como perda da visão, como lesões que não cicatrizam, amputações. Entende? Então, pode demorar um pouquinho mais, mas eles desenvolvem. Por quê? Porque esses outros fatores não foram controlados concomitantemente, porque quem sabe fazer isso é quem sabe fazer medicina funcional. E quem sabe fazer medicina funcional é alternativo. Né? E ele não é alternativo, ele é mais uma ciência associada a tudo isso, ele é complementar. E estritamente necessário, porque senão a gente vai continuar a ver todas as doenças crônico-degenerativas aumentando a incidência cada vez mais precocemente. Então nós vamos viver mais tempo para ter mais tempo para ficar doente, sofrer e tomar remédio e pôr a família toda para sofrer junto. Tá ok? Pessoal, mais um recadinho importante para vocês. O nosso e-mail para contato é o e-mail aqui da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails, que a nossa diretora de jornalismo, Samira Chaine, prepara isso com muito carinho, me entrega e eu torno o nosso programa muito mais interativo. Tá ok? Quero agradecer a sua paciência, a sua audiência, desejar uma ótima semana a todos, um super abraço. Terça-feira que vem estamos aqui. Tchau, tchau, gente.